praxeologia de Mises realmente faz sentido? Meu nome é Guilherme, eu sou graduado em filosofia e sou um ex-anarcocapitalista. Na minha época de anarcocapitalista, eu li bastante os austríacos, inclusive o Ação Humana. Pra vocês terem uma ideia, desde essa época que eu era ANCAP, o Mises já me causava um certo desconforto. Mesmo sendo um adolescente, eu já percebia que Mises carregava algumas limitações filosóficas. Já o Hayek era bem mais consistente. Considerando que o Mises está na moda de novo, eu resolvi gravar esse vídeo, pretendo trazer algumas reflexões hayekianas que na época fizeram com que eu me distanciasse do Mises. Inclusive, você jovem que é um entusiasta da escola austríaca, eu quero deixar um conselho pra você: abandone isso e vá ler alguma coisa que seja realmente relevante. Se você... Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que eu não vejo relevância em alguém começar um vídeo que vai responder uma corrente dizendo: ah, eu já fui ANCAP, ah, eu já fui socialista. Por exemplo, quando eu faço vídeo, eu não preciso mencionar que eu também já fui socialista. Porque isso na verdade não significa nada. Ah, foi em evento, bateu foto com outras pessoas e assim vai. Isso na verdade é uma tentativa de legitimar que você é capaz de criticar porque você conhece. Mas existem muitos casos de pessoas que se dizem ANCAPs ou socialistas que defendem por questões básicas. Por exemplo, no ensino médio, sair socialista é meio que regra, né? Pô, quem que não quer que todos recebam as mesmas coisas? E alguém vai dizer: mas Henrido, isso não é o socialismo. De fato, mas é o que é ensinado no ensino médio, digo mais na minha escola, né, foi o que foi passado, né, pô, capitalismo todo mundo é desigual, no socialismo todo mundo tem as mesmas coisas, ganha as mesmas coisas, é justo, etc, etc, etc. Então não existe muita vantagem, porque você pode fazer uma defesa, por exemplo, ao anarcapitalismo, porque você entende que imposto é roubo e que pessoas pacíficas não devem ser agredidas, né, que é a base do argumento anarcapitalista, né. Tem pessoas que defendem que pessoas pacíficas devam ser agredidas por algum motivo, mas enfim, isso não é o ponto. Mas o ANCAP, ele entende que não, ó, imposto é roubo e pessoas pacíficas não devem ser agredidas. Então, isso não implica que necessariamente você tenha lido muito sobre a obra ao ponto de você criticar. O mais adequado para essas críticas é fazer que nem eu faço quando eu vou criticar os marxistas, que é o quê? Olha, tá aqui a obra do que você está falando, tá aqui a fonte do Marx demonstrando que você está errado. Esse aqui são os textos e por isso que você está errado, porque essa interpretação é mais adequada e assim vai. O segundo ponto é que ele fala buscar algo mais relevante que a escola austríaca. Luiz Guilherme, você não tem conhecimento sobre a relevância acadêmica da escola austríaca. E vou ser sincero, você se graduou em filosofia este ano. Você não tá com o maior status acadêmico para apelar para autoridade nesse sentido. Eu tenho um vídeo no YouTube, vai estar aqui em algum lugar, que fala sobre a relevância da escola austríaca. E como isso não é o ponto, vou deixar mesmo aqui, fazer um ad videum. Assista o meu vídeo sobre a relevância da escola austríaca, onde eu trago autores que são influenciados por Mises, que são austríacos, Adam Smith, tem diversos, Peter Boruc, que estão à frente de universidades importantes. Então assim, ó, dizer que a escola austríaca é irrelevante é você afirmar que você tem o total desconhecimento sobre a posição acadêmica da escola austríaca. E no Twitter já tive essa mesma discussão e é engraçado. A pessoa inicia começando: a escola austríaca é relevante. Aí eu começo a instigar a pessoa, ela não consegue explicar, ela fala assim: ah, mas aqui no Brasil não estuda muito a escola austríaca, coisa. Então é sempre um ad hoc depois que tu vai demonstrando. A escola austríaca, ela é relevante, ela é importante, ela teve importância, por exemplo, para The Public Choice, a Revolução Marginalista, né, também teve uma importância gigantesca para as ciências econômicas. O próprio Hayek, que o Luiz Guilherme vai citar, é da escola austríaca. Então assim, a escola austríaca, ela é sim relevante. Dizer o contrário, me desculpa, é você dizer assim: ó, eu tenho desconhecimento total sobre a posição acadêmica da escola austríaca. E, mais uma vez, a palavra jovem, adolescente, mencionada no vídeo, e eu resolvi fazer uma tradição aqui. Agora, sempre que eu for responder alguém que vai criticar o anarcapitalismo, e o termo jovem, adolescente, que é um envenenamento de poço, pra ser bem sincero, for adicionado, eu vou fazer um count, né? Já estamos no terceiro, Luiz é o terceiro. Não é o terceiro, na verdade, né? É o terceiro que depois eu comecei a contar, né? Depois do meu vídeo em que eu falei por que o marxismo é tão atraente, e principalmente porque eles são atraentes por jovens, né? Depois desse vídeo eu até comentei, pô, é engraçado, todo vídeo ANCAP a pessoa tem que comentar sobre adolescente, etc. Então eu vou fazer uma contagem e o Luiz Guilherme é o terceiro aí que inicia a discussão criticando os ANCAPs e usando a palavra jovem, adolescente, e assim vai. Se você estiver realmente obstinado a continuar lendo escola austríaca, pelo menos leia o Hayek. Sinceramente, o Mises comete erros ridículos em filosofia. O Mises, nesse livro, A Ação Humana, desenvolve um conceito conhecido como praxeologia, ciência da ação humana. Na verdade, é uma pseudociência. Percebemos isso quando aplicamos o critério de falsibilidade do Popper. Enfim, isso é uma outra história. Bom, isso aqui não é argumento. Até agora a gente não teve nenhum argumento, pra ser sincero. Vou dar um exemplo. Imagine que eu respondesse esses dois perfis aqui, que são de pessoas marxistas, né? Ou defendem muito Marx, tem essa vertente marxista, dizendo o seguinte: pô, você defende Marx, mas isso é errado, isso é pseudociência. Porque o critério de Popper já denota que isso é pseudociência. E não é exagero, tá? Eu não tô nem fazendo, por exemplo,
uma conclusão partindo de pressupostos. Ou seja, não está explícito em Popper, mas os pressupostos me permitem concluir isso. O Popper literalmente critica Marx sobre isso. Ele até comenta, olha, no início as previsões tinham uma pegada um pouco científica, porque eles tinham previsões, eles buscavam colocar à prova suas teses, e isso permitia ter uma possibilidade de falseamento ao ponto de que se tornaria ciência. Só que, na verdade, elas foram refutadas. Todas as previsões, os postulados, foi tudo refutado, um por um. Só que, em vez de aceitarem a refutação, os marxistas reinventam a própria teoria. Isso é um argumento até que Eugen von Bombawerk estabeleceu contra Marx, e teve outros autores também que já pontuaram isso contra Marx. Se eu não me engano, Rothbard foi um deles, né? Não sou muito adepto à escola rothbardiana, né? Mas o Rothbard também já apontou essa crítica também. Que é o quê? Eles mudam os termos para dar um suspiro. Eu já falei isso diversas vezes, para dar um suspiro à teoria. Ah, não é que Marx tentou determinar o tempo médio de trabalho no valor. Tentou, né? Eu já demonstrei, tá lá no livro dele. Não, na verdade tem a taxa média de lucro, não sei o quê. Ele sempre vem adicionando ad hocs, né? Adicionando ad hoc é bom, né? Ele sempre vem fazendo ad hoc para tentar dar um suspiro para a teoria. Ó, vamos ver o que o Popper diz em Conjecturas e Refutação. Percebi que meus amigos admiradores de Marx, Freud e Adler impressionavam-se com uma série de pontos comuns às três teorias, e sobretudo com a sua aparente capacidade de explicação. Essas teorias pareciam poder explicar praticamente tudo em seus respectivos campos. O estudo de qualquer uma delas parecia ter o efeito de uma conversão ou revelação intelectual, abrindo os olhos para uma nova verdade escondida dos ainda não iniciados. Uma vez abertos, os olhos podiam se ver exemplos confirmando em toda parte. O mundo estava repleto de verificações da teoria. Qualquer coisa que acontece vinha a confirmar isso. A verdade contida nas teorias, portanto, parecia evidente. Os descrentes eram nitidamente aqueles que não queriam vê-la. Recusavam-se a isso para não entrar em conflito com seus interesses de classe ou por causa de suas repressões ainda não analisadas, que precisavam urgentemente de tratamento. Isso é interessante porque isso faz parte da crítica do Luiz Guilherme mais para frente, quando ele desenvolve um argumento um pouco melhor sobre essa questão de recusar-se ao teste, né? E neste caso, para os marxistas, seriam essa posição de eles são traidores da classe, eles não têm pobre de direita, eles não entendem ainda qual é a posição deles como classe, e etc, etc, etc. Agora, o que é engraçado é que esses mesmos perfis que eu citei estão no vídeo do Luiz Guilherme, dando parabéns, uma chamou de exterminador de ANCAPs, outra mandou um parabéns, e não percebem que o próprio vídeo dele é, em última instância, uma abertura para demonstrar que elas defendem pseudociência. Elas estão basicamente parabenizando o Luiz Guilherme por trazer, por exemplo, o argumento de Popper sobre essa questão que eu acabei de demonstrar. Ambas marxistas ou adotam uma teoria muito forte de Marx, pelos vídeos que eu já vi delas, e elas não conseguem perceber, caraca, esse cara tá basicamente trazendo um ponto que me coloca como uma defensora da pseudociência. Parabéns, você arrasou. O maior ponto é que trazer esse ponto do Popper, como ele trouxe, não é argumento. É basicamente porque sim, porque o Popper disse. Isso não é ponto, isso não é um argumento. Isso, na verdade, é se furtar da responsabilidade de justificar a sua contraposição, de justificar verdadeiramente sua contraposição, para demonstrar que a proposição contrária pela qual você está criticando, ela é falsa. Eu não vou dialogar muito porque não tem argumento. Dizer que Popper falou porque sim é uma coisa. Se o Luiz Guilherme quiser entrar na discussão epistemológica de Popper e assim por diante, beleza, posso fazer um outro vídeo respondendo. Então, assim, se o Luiz Guilherme quiser em algum outro momento pegar os postulados do Popper, que na verdade é um argumento de ordem prática, né? Que seria, por exemplo, uma norma de boas práticas para os cientistas, mas enfim, isso não é o ponto, não é um debate epistemológico propriamente dito, com justificativas a priori, né? Que estabelecem um processo, uma metodologia que está baseada em sentenças verdadeiramente justificadas, mas enfim, isso não é o ponto. Se o Luiz Guilherme quiser trazer essa discussão para isso em outro momento, eu posso fazer, mas como só trouxe um Popper disse que sim e isso é outra história, não vale a pena me alongar nesse ponto. Em Mises, tudo se baseia em uma única verdade que é auto-evidente. O ser humano age de forma propositada, ou seja, usa meios para atingir fins. A partir dessa simples verdade, Mises acreditava ser possível deduzir, de forma puramente lógica e a priorística, e sem depender da experiência, todas as leis da economia. Porque para Mises, a economia não é uma ciência experimental. Para Mises, a economia é uma ciência lógica como a matemática. Suas leis, como a lei da utilidade marginal, seriam leis universais e irrefutáveis, válida para qualquer ser humano, em qualquer tempo e lugar. Essa parte aqui é uma das poucas
pelo que a gente vai discutir ainda no vídeo, né, que tem um certo contato com o que tá na obra do Ação Humana, pra ser sincero. Mas enfim, não é uma crítica em si, porque ele só mostra o que o Mises faz e não justifica porque que é um problema em si. Por exemplo, não, a lei da utilidade marginal, ela não é válida em todo tempo e lugar, porque nós temos esse contraponto aqui que demonstra que ela não aconteceu, né? Então, não é um argumento, né? Tu percebe só que é uma exposição da proposição de Mises com uma forma de tentar demonstrar que tem algo errado nela, sem demonstrar o que está de errado nela. Então não é um argumento em si. Agora vamos tratar um pouco de epistemologia e metodologia. Quando a gente trata das ciências naturais, as nossas proposições, elas precisam, não só das ciências naturais, em todos os âmbitos, mas as nossas proposições, elas precisam ser justificadas. E a justificação é a razão, a evidência ou os processos que acabam sustentando a crença que você tem. Porque quando você propõe algo, você propõe por conta de uma crença, né? Não significa... E no crença não é no sentido ofensivo, comum, utilizado, que é algo que você acha que é, mas necessariamente não é, tá? E existem diversos problemas, como, por exemplo, um acidente entre crença e a realidade, né? Por exemplo, quando você acha que vai chover no dia e de fato chove, a sua crença, apesar de ter sido verdadeira, ela não foi verdadeiramente justificada. Então, quando você acredita que algo vai acontecer e de fato acontece, não implica que necessariamente você entende o porquê ou o motivo, razão daquilo ter acontecido. Quando a gente trata do método empírico, essa justificação que eu acabei de explicar, ela é muito baseada em evidências, em observações. E essas evidências e observações, elas apoiam crenças onde o objeto são elementos observáveis. Ou elemento não observáveis, mais físico, caso você tenha uma dificuldade de entender o sentido de observação. E aí que o Popper entra, na verdade, né? Porque é muito fácil, por exemplo, você propor algo da observação, buscar elementos que são observáveis, que sustentam a tua observação. Um grande exemplo que se tem é da proposição de que só existem cisnes brancos, né? Ah, só existe cisne branco. Aí você vai procurar na realidade, você acha 1, 2, 3, 4, 25, 358 cisnes brancos e tu pensa, pô, minha teoria tá correta, né? Que é um pouco do que eu falei sobre a crítica de Popper a Marx. E aí a resposta do Popper para isso, que é uma resposta contra o viés de confirmação, é você dizer assim, não, o cientista, ele não busca, por exemplo, a confirmação, os dados que confirmam a sua teoria. Ele tem que buscar os dados que refutam a sua teoria, que contrapõem a sua teoria, que é uma ordem prática que cria um filtro, por exemplo, para você não cair no viés de confirmação. Acontece que conhecimentos e fenômenos não são só observáveis ou não são só físicos. Nós temos fenômenos que são não observáveis e não físicos. Nós temos utilidade, temos valor, temos preferência, temos um monte de elementos observáveis que não são físicos e não são objeto de estudo do método empírico. E nesse método não é exigido, por exemplo, como evidência, né, ou justificação, elementos da experiência. Na verdade, muito dos postulados, eles são o que a gente chama de a priori, ou seja, eles são verdadeiros e independentes da experiência. E muitos só entendem que certos conhecimentos, e aí é uma questão de mais de rigorosidade, né? Certos conhecimentos só são realmente a priori e verdadeiros quando eles são autoevidentes. E aqui entra a grande confusão e certamente, assim, eu tenho certeza que é a confusão que o Luiz Guilherme tá fazendo, porque eu já tive esse debate diversas vezes, e é a confusão de muitas pessoas, que é o fato de que algo é irrefutável e, portanto, ele não estaria disposto a ser falseável, a ser negado verdadeiramente, vamos assim dizer. Não é que, por exemplo, a praxeologia, ela não é colocada para refutação, para você poder dizer que ela está errada ou que ela está certa. É que a forma como você vai fazer isso não está no método empírico. Eu vou trazer fontes que revelam que essa de fato é a proposição de Mises, mostrando que o Luiz Guilherme, de fato, nessa parte especificamente da epistemologia e da filosofia, que eu diria que é o carro-chefe da argumentação dele, que é onde começam a desenvolver alguns argumentos, ele está muito distoante do que o Mises entende. O caráter irrefutável da praxeologia não é porque ela se furta de ser refutada. Não é isso. Não é tipo assim, ó, não tenta testar isso daqui, né? O Luiz Guilherme fala isso, né? Que mesmo quando há dados que comprovam o contrário, é porque os dados estão errados, não a teoria. Não é isso. É porque não existe essa possibilidade. O Mises, ele faz uma afirmação muito mais
com muito maior compromisso com sua proposição do que, os dados não refutam. É que não existe a possibilidade desses dados surgirem. Ou seja, é uma impossibilidade prática você refutar a praxeologia, mas não porque ela se furta, mas porque na medida em que você vai fazer isso, você necessariamente afirma ela como verdadeira. É que nem, por exemplo, um debate que eu tive com o Igor Holm, alguma coisa assim aqui do TikTok, né? Sobre, por exemplo, essa questão de verdades universais, quando a gente estava tratando, por exemplo, do princípio da não contradição, e aí ele quis, mas eu posso criar um modelo de terceiro excluído. Só que ele não percebe, por exemplo, que a argumentação dele estava pressupondo ainda o princípio da não contradição. Ele não consegue simplesmente negar isso para fazer as proposições dele. E a praxeologia é a mesma coisa. Você não consegue negar a praxeologia sem cair, sem evidenciar ela como verdadeira. Você pode tentar. Então não é que ela se furta, é que ao tentar você evidencia. E é o que vocês estão pedindo, na verdade, é assim, não, mas eu queria poder refutar a praxeologia para ela poder ser refutada. E aqui eu falo vocês, eu falo do Luiz Guilherme, eu falo de todo mundo que já faz uma crítica muito próxima com a que o Luiz Guilherme está estabelecendo. E existem diversos juízos que eles são irrefutáveis por diversos motivos, né? Eu vou destacar dois, por exemplo, os que existe uma necessariedade de serem verdadeiros por conta do termo, ou seja, uma necessariedade terminológica. Portanto, os termos estabelecem que a proposição é verdadeira, e se você negar, você está caindo também numa contradição, mas numa contradição terminológica. E existe, por exemplo, a necessidade pragmática, a necessidade prática, que é o caso da praxeologia, que é o quê? Ora, quando você tenta refutar ela, você evidencia ela. Não seria a praxeologia, como diz o Mises, o estudo dos agentes que agem para atingir um fim porque se encontram numa situação mais desconfortável e usam um meio para isso? O próprio Luiz Guilherme fala disso, né? Não seria a pessoa tentar refutar o fim que ela quer alcançar, a argumentação, os meios, situação de desconforto, o status de que a praxeologia não foi refutada. Não seria o agente tentando refutar a praxeologia, evidenciando a praxeologia? Ele tá tentando, a praxeologia tá para ser refutada, você pode tentar refutar ela, só que você evidencia ela pragmaticamente. Ou seja, quando a gente fala de método empírico, método dedutivo, nós entendemos que a justificação dos postulados, tanto empíricos quanto dedutivos, ela é necessária. E o conceito de evidência, ela é importante para ambos. Existe a evidência. Só que existe o caráter da evidência, existe o caráter da autoevidência. Então, sim, a praxeologia, ela é verdade em qualquer lugar do mundo. E os corolários, que são as ciências econômicas, né, ou a economia, que o Mises estabelece, né, e o livro dele é dividido nessa parte. Ele começa com a parte 1, que é a ação autística, né, a ação individual, vamos assim dizer, e a parte 2, que é a ação na sociedade, onde ele faz esse link entre, olha, tudo que eu falei aqui em cima da ação individual é verdade também aqui, quando existe uma relação intersubjetiva através de recursos escassos, que são o quê? As trocas. Então, tudo que o Mises estabelece é verdade em qualquer lugar do mundo, tempo e espaço. O grande problema para muitas pessoas é que isso estarrece elas pelo fato de ser uma proposição muito, como é que eu posso dizer? Não vou dizer perigosa, não é que ela seja perigosa, mas é que ela é uma afirmação muito forte, né? Em todo âmbito, em todo lugar, necessariamente é assim. E aí a crítica das pessoas, em vez de ser, por exemplo, não, isso é falso por esses motivos, não, isso é falso porque não é possível que isso seja verdade em todo e qualquer lugar. Que é o vídeo do Luiz Guilherme, infelizmente. Não existe, tipo assim, não, a praxeologia é falsa por esses motivos aqui. Ok, mas onde Hayek entra nessa conversa? Hayek concordava com Mises que a lógica da ação de um único indivíduo é de fato a priori, e ele chamou isso de lógica pura da escolha. Entendemos a lógica de uma escolha individual porque nós mesmos somos seres que escolhem. O problema, segundo Hayek, acontece quando saímos da mente de um único indivíduo. Tentamos explicar a interação de milhões de indivíduos numa sociedade. Hayek argumenta que o conhecimento necessário para tomar decisões econômicas não está na mente de uma única pessoa. Ele está disperso, fragmentado e incompleto entre todos os membros da sociedade. Enquanto Mises se concentra na lógica da ação, Hayek foca no conhecimento que informa a ação. E a forma como as pessoas adquirem e comunicam esse conhecimento não é num processo lógico, mas sim num processo empírico. Pois é, empírico. Quer dizer, que acontece através da experiência no mundo real. Bom, aqui o Luiz Guilherme se descola do que o Mises estabelece, como eu já comentei que ele iria fazer. Você fala assim, a forma como as pessoas adquirem conhecimento e se comunicam não é um processo lógico, mas é um processo empírico, e que isso é um destaque para Hayek, e que Mises não fala disso, ou foca só na lógica da ação, me dá a entender que você leu as obras de Mises, Fundamento Último da Ciência Econômica, Problemas Epistemológicos da Economia, Ação Humana, The Fear of Money and Credit, Lucros e Perdas, porque tu fala um pouco sobre lucros e perdas, sobre como empresário é importante da experiência, né? Lucros e Perdas, o cálculo econômico numa comunidade socialista, o socialismo do Mises. Tu leu, tipo, a maioria das obras do Mises, e você
afirma que não existe isso em Mises. Que o foco do Mises é a lógica da ação, quando não é. O Mises é muito mais completo que Hayek, tá? O Mises é muito mais completo que Hayek. Só que tem um porém. O Mises defende sim que a praxeologia é a priorística, mas ele não faz isso descolando da realidade, dizendo que a experiência não é importante. O Mises, diversas vezes, em diversas obras, e no Ação Humana não é diferente, eu vou trazer referência à Ação Humana, estabelece que a experiência ela é importante para guiar as ações dos indivíduos, ou guiar o conhecimento dos indivíduos, e assim vai. Vamos recorrer à obra do Mises. A experiência meramente orienta a nossa curiosidade na direção de certos problemas e a desvia de outros. Indica o que devemos perseguir, mas não nos diz como deveríamos proceder na nossa busca do conhecimento. Não apenas isso, Mises também deixa claro que a história ela é um ramo empírico que faz parte sim das ciências da ação humana, que lida com o concreto e as infinitas variedades de ações humanas do passado, ações humanas também concretas. Existem dois ramos principais da ciência da ação humana, a praxeologia e a história. A história é o conjunto e a arrumação sistêmica de todos os dados relativos à experiência da ação humana. Lida com o conteúdo concreto da ação humana, estuda todos os esforços humanos em suas infinitas variedades e multiplicidades e todas as ações individuais com todas suas implicações acidentais, especiais ou particulares. Examina as ideias que guiam o agente homem e o resultado de suas ações. O problema para o Mises não é que ele rejeita a experiência ou método empírico, é que ela não pode fundamentar leis gerais. E você, como estudante de filosofia, sabe disso. E além de tudo, essas experiências, essas observações, elas precisam ser esclarecidas e interpretadas pelo, segundo Mises, conhecimento praxeológico sistematizado. Como não há regularidade discernível na emergência e concatenação das ideias e julgamentos de valor, e, portanto, também não há sucessão e concatenação de atos humanos, o papel que a experiência desempenha no estudo da ação humana é radicalmente diferente daquele que desempenha nas ciências naturais. É diferente, não é nem que é nula, é diferente. A experiência da ação humana é história. A experiência histórica não fornece fatos que possam render na construção de uma ciência teórica serviços que possam ser comparados àqueles que os experimentos de laboratório e a observação prestam à física. Os eventos históricos são sempre o efeito conjunto da cooperação de vários fatores e cadeias de causalidade. Em questões da ação humana, nenhum experimento pode ser realizado. A história precisa ser interpretada de uma visão teórica obtida anteriormente de outras fontes. Isso vale também para o campo da ação econômica. A experiência específica com a qual a economia e estatísticas econômicas estão preocupadas sempre se refere ao passado. É história, e como tal, não fornece conhecimento sobre uma regularidade que se manifestará também no futuro. Aqui o Mises está, na verdade, sendo coerente com o que ele argumenta nesse próprio livro do Fundamento Último das Ciências Econômicas, quando ele faz uma crítica ao que ele chama de empirismo probabilístico, né? E, assim, não é surpresa entender que fatos do passado não geram necessariamente o mesmo acontecimento ou que vão determinar de um fator 1 por 1, vamos assim dizer, o futuro de uma forma igual a todo momento. Isso é aceito universalmente, não tem nem problema o Mises dizer isso. Eu acho que é uma das afirmações menos preocupantes do Mises, assim, para quem discorda. Nesse sentido, o Mises defende que a praxeologia e as teorias das ciências econômicas são uma espécie de lentes de como observar o mundo. São categorias de compreensão. São métodos de avaliação sobre as observações. Ela serve para ter um contato com a observação. Ela não está lá isolada. O Mises não fez um livro só para isolar a praxeologia e dizer, humanos agem. Beleza, Mises, como aplica isso na realidade? Não, é só humanos agem. Não, é uma forma de observar, analisar, entender. Isso também tem, por exemplo, em perícia criminal. Quando você vai, por exemplo... perícia criminal não, quando tem um julgamento de um assassinato, o que se busca entender é a motivação do crime, o que leva à motivação do crime, que é o quê? O crime em si foi um meio para alcançar um fim, é a motivação que leva a pessoa a querer alcançar um fim. Então, essa ferramenta que o Mises formaliza, ela serve para ter um contato com a realidade. E a sequência dela, que é uma praxeologia muito mais desenvolvida, vamos assim dizer, que é como ele chama as ciências econômicas. Na verdade ele fala economia, mas enfim, isso é um ponto. Essas ciências econômicas, ela serve para fazer a mesma coisa, mesma fundamentação para observar os fenômenos observáveis no âmbito da economia, das trocas, da catalaxia. E para quem, por exemplo, está familiarizado com o problema do cálculo econômico que o Mises estabeleceu,
é óbvio que o Mises está falando, não é só de você ser capaz de fazer continha, né? Não é o fenômeno da troca é gerar um grau de visibilidade entre um termo comum de troca, que é a moeda, e portanto você ser capaz de calcular. É como isso informa para o agente certas coisas. Ele deixa bem claro isso. O preço ele é um sinalizador para o agente empresarial, né? Que pode sinalizar muitas coisas, ocultar outras também, né? Mas que demonstra, por exemplo, como o empreendedor pode tentar antecipar a demanda futura, né? Então, assim, dizer que Mises descola da experiência, que a experiência não é importante, é uma argumentação que pressupõe um não conhecimento das obras de Mises. E aqui eu vou usar mais ação humana, mas se tu pegar ação humana, fundamentos últimos, problemas epistemológicos, essas obras mais famosinhas do Mises, você vai ver que não é verdade, né? Tem obras do Mises, por exemplo, que ele faz uma análise sobre como foi o desenvolvimento, por exemplo, a política monetária dos Estados Unidos antes da crise econômica, né? Então, assim, não é que o Mises vou me afastar aqui da realidade, as experiências são importantes. As experiências são importantes e afetam o ser humano de certa maneira. A ideia de que o mercado tende ao equilíbrio não é uma verdade lógica, que pode ser deduzida do nada. É uma hipótese sobre o mundo real, pois ela depende de um processo de aprendizado. Os empresários precisam descobrir os erros em seus planos e aprender com eles. E aí, o aprendizado pode ou não acontecer. Ainda bem que o Mises diz isso no Ação Humana. Eu vou trazer agora uma construção de uma argumentação baseado nas fontes. A primeira fala é: a ação humana é sempre voltada para um futuro incerto e o homem não é infalível. O homem não é infalível, busca a verdade, isto é, a mais adequada compreensão da realidade que lhe é permitida pelas limitações de sua mente e de sua razão. O homem nunca poderá ser onisciente, nunca poderá ter absoluta certeza de não serem equivocadas as suas conclusões e de não ser um erro aquilo que considera uma verdade incontestável. O mais que o homem pode fazer é submeter sempre todas as suas teorias ao mais rigoroso exame crítico. Para o economista, isso significa rastrear todos os teoremas econômicos até a sua origem certa e inquestionável, a categoria da ação humana, e comprovar, pelas mais cuidadosas análises, todas as premissas e inferências desde esta origem até o teorema em exame. De modo algum pudesse pretender que esse procedimento seja uma garantia de que erros não serão cometidos, mas é sem dúvida o método mais eficaz de evitá-los. Próxima sentença, baseado em fontes. Os empresários lidam necessariamente com incerteza do futuro. Ao fazer seus planos, o empresário não pode deixar de empregar dados relativos a um futuro desconhecido. Lida necessariamente com preços e custos de produção que só serão conhecidos no futuro. A contabilidade, no seu esforço para estabelecer o resultado da ação passada, tem o mesmo problema na medida em que depende da estimativa do valor das instalações fixas, estoques e realizáveis contra terceiros. A despeito de todas essas incertezas, o cálculo econômico pode cumprir sua função. Isto porque incertezas não decorrem do sistema de cálculo, são inerentes à essência da ação que lida sempre com a incerteza do futuro. E que suas ações são sempre especulativas. Como toda ação tem por objetivo, necessariamente, influenciar um futuro estado de coisas, mesmo que às vezes seja apenas o futuro imediato do próximo instante, ele é afetada por todas as mudanças de dados, incorrentemente previstos, que venham a recorrer no lapso do tempo decorrido entre o início e o fim do período no qual realiza a ação. Período de provisão. Portanto, o resultado da ação é sempre incerto. Agir é sempre especular. Isto é válido não só numa economia de mercado, como também no caso de Robinson Crusoe, o imaginário agente isolado, ou numa economia socialista. E esse processo da experiência do empresário, que faz ele aprender ou não, segundo o Luiz, a gente estabelece com a sentença de que, quando há lucro, o empresário é informado que os consumidores comprovam suas iniciativas. O prejuízo informa desaprovação. Quem quiser aplicar a qualificação da ação empresarial como sendo uma aplicação do método de tentativa e erro, não deve esquecer-se de que a solução correta é facilmente identificável, corresponde a um excedente de receitas sobre os custos. O lucro informa empresários que os consumidores aprovam suas iniciativas, o prejuízo que as desaprovam. E para finalizar, é importante ressaltar que o equilíbrio de mercado citado pelo Luiz Guilherme, ela é bem clara para o Mises, ela só é uma construção imaginária. Então, essa questão da experiência afetar os agentes, de informar os agentes, ela também está em Mises.
A gente concordaria, por exemplo, que os focos, né, os objetos de estudo de Hayek e de Mises são diferentes, né? Como se fossem mais complementares. E poderíamos concordar, se fôssemos traçar uma linha, de que o Hayek está mais preocupado na parte prática, vamos assim dizer, dos elementos da observação e tudo mais, do Mises da parte teórica. Acho que poderíamos até dizer, mas não é que é faltante isso no Mises, tá lá em Mises, tá? Te permite você ler, entender e poder estudar a realidade dessa maneira. Permitiu o Hayek chegar a acessar as coisas que ele deduziu, que ele afirmou e assim por diante. Então, e a separação, evidentemente, é uma separação grosseira, né? Pra deixar bem claro. Então, tu poderia até dizer isso, mas isso não desqualifica Mises de forma alguma. A praxeologia explica por que um empresário busca o lucro, mas não pode garantir de forma priorística que ele terá sucesso, que o sistema de preços funcionará de forma perfeita para coordenar os planos de todos. Isso depende da experiência e da descoberta. Foi o que eu acabei de ler no bloco de resposta anterior. O lucro aprova, os prejuízos desaprovam e os empresários agem nesse processo. Tá em Mises. Isso que você falou tá literalmente em Mises. Nesse sentido, com tudo que eu já trouxe de fonte até agora, se o Luiz Guilherme pudesse encontrar Mises e fizesse uma conversa com ele, a conversa seria, se tivesse essa conversa desse vídeo com Mises, seria mais ou menos o seguinte: Oi, senhor Mises, você sabia que a praxeologia não pode garantir de forma alguma que o empresário vai ter lucro, que o empresário vai ter sucesso, ou que o sistema de preços funcionará de forma perfeita para coordenar os planos de todos? Mises, você sabia que isso na verdade depende da experiência? E o Mises responderia, se eu imagino que seria essa a voz de Mises, né? Sim, meu amigo, eu já escrevi isso em minha Magnum Opus. Porque foi literalmente o que a gente leu. No meu bloco de respostas anteriores, tem literalmente todas as sentenças que o Luiz Guilherme afirma que não tá em Mises, ou seja, tá em Mises. O sistema de Mises é perfeito para analisar a decisão de um deus, ou de um planejador central que conhece todas as variáveis, mas ele não descreve a realidade de um mercado, que tem processos de interações dinâmicas entre milhões de mentes, e adicionar a essa equação a nossa limitação de conhecimento. A lógica... Isso aqui nem faz sentido. O próprio Mises critica a questão da racionalidade perfeita do agente, do conhecimento perfeito do agente. E vou ler novamente para ficar claro que aquilo que o Luiz Guilherme está criticando que Mises afirma, ele não afirma. Vamos lá. O homem não é infalível, busca a verdade. Isso é a mais adequada compreensão da realidade que lhe é permitida pelas limitações de sua mente e de sua razão. O homem nunca poderá ser onisciente. O homem nunca poderá ser onisciente. Nunca poderá ter absoluta certeza de não serem equivocadas as suas conclusões e de não ser um erro aquilo que considera uma verdade incontestável. O mais que o homem pode fazer é submeter sempre todas suas teorias ao mais rigoroso exame crítico. Para o economista, isso significa rastrear todos os teoremas econômicos até sua origem certa e inquestionável, a categoria da ação humana, e comprovar, pelas mais cuidadosas análises, todas as premissas e inferências desde essa origem até o teorema em exame, de modo algum pudesse pretender que esse procedimento seja uma garantia de que erros não serão cometidos. Mas é sem dúvida o método mais eficaz de evitá-lo. Aqui eu vou replicar, né? Porque o Luiz Guilherme fala, mas isso não garante. Beleza? O próprio Mises fala isso. Devo repetir. De modo algum pudesse pretender que esse procedimento seja uma garantia de que erros não serão cometidos. Mas é, sem dúvida, o método mais eficaz de evitá-los. A lógica da ação de um indivíduo não pode por si só garantir ou explicar a ordem coordenada de milhões de indivíduos. Essa ordem social depende de um processo contínuo de aprendizado, descoberta e comunicação de conhecimento. Esse processo, por natureza, é empírico e incerto, e não pode ser deduzido de forma puramente lógica. E por isso, a praxeologia é falha, limitada e ingênua. Hayek provou isso através de textos como O Caminho da Servidão e alguns outros textos que ainda não foram traduzidos para o português. Bom, como ele tá pontuando aqui, então ele tá criticando, tá? Eu vou ler os comentários que ele fez também a posteriori, pra ser justo, né? E ele fala, meu intuito não é esse, mas parece que não, parece que o teu caso é realmente, o intuito é demonstrar por que Mises é inútil, a praxeologia é inútil, e que deveria ser abandonado porque ele é o mais limitado dos austríacos, você fala isso no final do seu vídeo, né? Então, para ser rigoroso, eu preciso deixar claro, isso aqui também não é argumento, é a mesma coisa do Popper. Escreveu isso nos Caminhos de Servidão, até onde eu me lembro, tá? Eu posso estar errado, evidentemente, mas até onde eu me lembro, não existe uma referência à praxeologia, né? Uma discussão sobre a praxeologia no Caminho da Servidão. E quando ele fala de outros textos que ainda não foram traduzidos para o português, beleza, você pode dizer isso. Quais são esses textos? Porque a gente precisa poder ter a fonte. Por exemplo, quando você discutiu Mises e trouxe a ação humana,
Eu peguei outros livros também, né? Mas como tá falando discutindo de Mises, eu precisei demonstrar qual que é a perspectiva do autor. Mas muitos dos textos que eu peguei é do próprio Ação Humana para demonstrar que você tá com uma interpretação errada. E você tá com uma interpretação muito distoante. Isso não é subjetivo, isso não é tipo, eu acho. É fato, você tá com uma interpretação muito distoante do que o Ação Humana tá dizendo. Quando chegamos nesse ponto, nós podemos entender que isso não é necessário universal, mas nós podemos entender que se você teve esse mesmo problema com Mises, o que impede de você ter esse problema com essas outras obras? Então é importante você trazer essas fontes, essas outras fontes que você estabelece, para nos permitir poder averiguar, analisar e discutir o que quer dizer. E mesmo se você trouxer isso ainda, pior que seria em vão, né? Porque mesmo que você trouxesse isso e dissesse, não, o Hayek diz isso, 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 beleza. Agora, qual é a crítica a Mises? Por que ele está errado nesses pontos? Por que o Hayek está certo? Teria que justificar o argumento. Então é mais fácil, tu, por exemplo, justificar o argumento, demonstrar porque está certo e demonstrar. Além disso tudo, a referência tá lá em Hayek. Eu ia falar Marx, por exemplo, quando eu faço a dedução das teorias de Marx, eu trago a fonte de Marx, né? Vulgo aqueles 2 últimos vídeos que eu respondi o morango do amor e a questão do Marx cristão. Agora falando sério aqui, sem piadinha, sem brincadeira, sem desmerecimento, por mais que vai causar isso nesse sentido. Mas para quem leu as obras do Mises, para quem leu a Ação Humana mesmo, se ela leu, é claro que o Mises delimita a função da praxeologia. Tipo, não é à toa que quando o Mises... Eu já falei isso em diversos vídeos, que quando o Mises separa... Até no sumário tu vê isso. Quando o Mises separa as partes da ação humana, ele começa com a parte 1, falando da ação individual, a ação autística, né? Ele estabelece todos os pressupostos para isso. E na parte 2, que é a ação na sociedade, ele faz assim, ó, isso, eu já falei isso nesse vídeo, no começo do vídeo, isso do que eu falei agora há pouco, ele é pressuposto para o que eu vou falar agora, que é as relações intersubjetivas através de recursos escassos, troca e assim por diante. Então, não é à toa que Mises faz isso, o Mises delimita muito bem a praxeologia. Ó, para quem tiver interesse em ver o sumário do ação humana, né, ele começa aqui, parte 1, ação humana, ele fala da ação... ação propositada e reação animal, que eu vou tratar respondendo um comentário do Luiz Guilherme, né? Ele fala um pouco dos problemas epistemológicos das ciências econômicas, fala um pouco das críticas à economia, ele trata literalmente das condições necessárias para a ação propositada. E aqui ele faz já a delimitação, que é a ação na sociedade, que é as relações intersubjetivas, tá? Então o Mises faz isso de uma forma muito linear. Não é à toa, porque o Eugen von Bombaverk foi professor do Mises e do Schumpeter, né? E eu não lembro que obra que eu li isso, aí vocês vão me perdoar. Mas ele fez um review acadêmico do Mises e do Schumpeter. E do Schumpeter ele fala assim, cara, meio desorganizado, com umas ideias esquisitas, assim, mas é criativo para certos pontos, é isso aí. E o Mises é um cara metódico, organizado, tem uma linha de raciocínio muito linear, então... o Mises, ele é um cara metódico, ele é um cara organizado nesse sentido. Então a obra ter sido organizada dessa maneira não é coincidência. Quando a gente pega o Rothbard, né, o Homem, Economia e Estado, você vê o mesmo formato do livro. Ele também começa com a ação, daí o Rothbard fala, por exemplo, das relações intersubjetivas, daí ele divide entre 2. O Mises também faz isso no livro, né? No Ação Humana ele fala sobre contratos voluntários e relações hegemônicas. Relações contratuais e relações hegemônicas. O Rothbard faz a mesma coisa, ó, existe ação individual, isso tudo aqui é verdadeiro para ação individual, e agora os indivíduos se interagem entre si, não é à toa esse tipo de coisa, e ele é passado adiante até na obra do Rothbard, né? Então é isso. Se a escola austríaca já é limitada, eu acredito que o Mises é o autor mais limitado da escola austríaca. Bom, ainda bem que o que você acredita e o que você consegue provar são coisas bem distantes, né? Bom, aqui não tem dúvidas, o Luiz Guilherme, tu pode ter sido um ANCAP, tu pode ter lido a Ação Humana, mas é evidente que você não capturou o que o Mises está falando, e isso não é demérito algum. Eu já falei diversas vezes em live, acho que em vídeo também, não lembro agora, mas em live certamente eu falei, que a primeira vez que eu fui ler a Ação Humana, eu tava na faculdade de Economia, eu pensei, o que é isso aqui? Até porque as ciências econômicas, a faculdade de Economia, ela é muito limitada na discussão da epistemologia, da metodologia. Isso é muito tomado como certo, né? Então, não existe essa discussão que tu precisa dessa base para poder ler a Ação Humana. Então, assim, ler não significa necessariamente que entendeu, eu posso falar isso por experiência própria e não há demérito algum nisso. Agora, se você vai tecer uma crítica, é muito importante você se situar bem sobre o autor. É que nem Marx. Marx eu li na faculdade, porque precisou. Agora, quando eu tive minha primeira discussão com o Gustavo Machado na internet, quando eu respondi uns vídeos dele, e há uns anos atrás, 3, 4 anos, não lembro agora, ele até respondeu um vídeo meu não. Ele falou assim, tem um vídeo de um tal de Henrido, eu vou responder ele. O vídeo não aconteceu,
E tem um debate também para acontecer com o Gustavo Machado, que ele falou que tá bem ocupado, então, que vai acontecer, mas a gente não tem data ainda. Na primeira discussão, quando eu fazia o vídeo respondendo o Gustavo Machado, eu deixava bem claro, cara, e o que eu li de Marx, ele é muito introdutório, não serve pra absolutamente nada. Então eu não vou entrar em discussão sobre o que Marx disse ou não disse na época. É claro que os anos foram passando e eu fui lendo o bagulho, né? Aí eu tive acesso ao Isaac Litt Rubin, muito por indicação do Gustavo Machado. Eu fiz lives na época lendo o Isaac Litt Rubin, Carlo Cafiero. Tem um compêndiozinho, um resuminho, mas te dá uma noção sobre um pouco sobre a teoria de Marx, apesar de se destoar bastante da teoria de Marx, pra ser sincero, tá? Ainda assim, destoando, é engraçado que o Marx escreveu uma carta pro Carlo Cafiero dizendo o seguinte, cara, recebi diversos resumos de diversas pessoas e o teu é o melhor, cara, tem razão, nós temos que resumir mesmo para que a ideia chegue aos trabalhadores da forma simplificada, eles possam se organizar segundo o que a gente defende, né? O Michael Emmerich, né, também já li a obra The Introduction a Three Volumes of the Capital e outras obras também, e o próprio Karl Marx, evidentemente, Salário, Preço e Lucro, já falei isso, né, Capital, livro 1, livro 2, livro 3, Glossas Marginais, do Adolf Wagner, e assim vai. Então, ler, se colocar como, eu já fui socialista também, já saí do ensino médio socialista, se colocar como, eu já li, não significa nada, porque você pode ter lido e literalmente não ter entendido, ou ter lido e ter tido uma coisa muito diferente. Então, a gente entende que por mais que você tenha lido, e aqui nem tô colocando esse cheque, por mais que você tenha lido, tá muito distoante do que tá na obra. Muito distoante mesmo. Você fala assim, o Mises não considera. O negócio de equilíbrio. Cara, o Mises nem defende isso, ele só fala como se fosse o Ceteris Paribus, né, pra quem é familiarizado. Então, é uma construção imaginária para entender o mundo de uma economia circular que não existe na realidade, né? Então, assim, cara, muito distoante do que você falou, do que tá no livro, e agora nós vamos ler os comentários onde você trouxe algumas fontes, né, das suas críticas referenciando os textos. Vamos lá. Bom, vou ler aqui direto da fonte, né, os comentários estão no vídeo do próprio Luiz Guilherme. Vamos lá. Eu agradeço muito por sua resposta e pela oportunidade de aprofundarmos a nossa conversa sobre Mises. É um tema que antigamente me interessava bastante respeito à seriedade com que você trata o assunto. Antes de mais nada, gostaria de responder diretamente aos pontos que você levantou sobre o meu vídeo e o falsificacionismo. Você tem razão em apontar as nuances e os debates sobre falsificacionismo de Popper. Eu entendo as limitações do método, e foi exatamente por isso que, no minuto em que citei, fiz a ressalva de que isso é uma outra história, justamente para não simplificar um debate epistemológico que, de fato, é muito complexo. Minha intenção não era usar Popper como uma refutação simplista, mas sim sinalizar que a metodologia de Mises se coloca em uma posição muito particular e controversa em relação ao que se convencionou entender como método científico no século XX. Sobre o vídeo, é importante contextualizar o tom e o objetivo. Ele não foi concebido como uma refutação acadêmica e sistemática da praxeologia. É, antes de tudo, um relato mais pessoal da minha trajetória intelectual. A de um ex-anarcapitalista que amadureceu e, embora tenha mudado de ideias em muitos aspectos fundamentais, ainda consegue reconhecer o valor em pensadores da tradição austríaca, como, por exemplo, o Friedrich August von Hayek. Tá, beleza. Não, tu pode dizer isso, mas o teu vídeo ele tem um outro teor. Então, o que você queria como objetivo foi uma coisa bem diferente, porque você não focou muito na questão da sua mudança do anarcapitalismo, porque a discussão sobre anarcapitalismo, vou ser bem sincero contigo, alguns anarcapitalistas têm sua base na escola austríaca, mas tem anarcapitalistas que literalmente não tem apreço pela escola austríaca. Tipo, não, eu não sou austríaco. Tem um artigo que é muito bom, por sinal, que é Why I'm a Libertarian but I'm not Austrian. Eu acho que é mais ou menos assim o título. Então, quando você fala, por exemplo, da minha trajetória sobre como ex-anarcapitalista, faz mais sentido discutir sobre o que fez você mudar a ideia sobre anarcapitalismo, e isso não tem nada a ver. Parece ser, na verdade, o caso, e aqui eu tô hipotetizando sobre a sua intenção. E eu peço desculpas, mas eu preciso anunciar, eu preciso dizer aquilo que eu realmente entendo como ser verdadeiro para não ser desonesto contigo. Parece ser o caso que você queria discutir sobre a praxeologia, trouxe esses pontos que de fato não sustentam a argumentação, trouxe esses pontos para demonstrar por que ela é uma coisa inútil, porque que Mises é o mais irrelevante dos austríacos, sendo que você não conseguiu demonstrar porque ela é inútil, demonstrar porque ela tá errada, você não conseguiu também, falhou em demonstrar porque que Mises é o mais inútil dos austríacos, porque como eu comentei, ele tem uma base muito forte, e ele não é superado pelo Hayek, no sentido de que Hayek botou Mises para dormir, e tudo que Mises falou é desconsiderado, e que a escola austríaca é relevante. Tudo que você falou
se destoam da realidade. Eu acho que o mais próximo que tu chegou foi quando tu falou assim, o Mises entende que a praxeologia é a priori, porque também aí não tem como errar. Desculpa, aí não teria nem como errar, né? Mas enfim, tudo que você falou destoa muito da realidade. Então, me desculpa, mas parece que a tua intenção não era só fazer um relato pessoal. Tanto é que você lançou um vídeo agora do Ropa, né? Faz mais sentido. Pô, por que eu não entendo mais que o imposto é roubo? Até comentei recentemente teu post falando que um dos teus pressupostos, interessantemente, né? Ele basicamente concorda com a separação das ciências naturais com outro tipo de escopo, porque quando você observa, tu fala, né? Bom, se você observar alguém de longe passando um recurso para outra pessoa, como é que você sabe que é roubo e não uma devolução de um recurso? Né? Você exige a categoria de compreensão, porque roubo, ele é, em última instância, também a passagem de recursos, tal como a devolução. Só que é uma coisa a mais, ela é o quê? A imposição da vontade de um agente sobre o outro. E você consegue entender isso com categoria de compreensão, que estão fora do escopo da observação. Ou seja, fora do escopo das ciências empíricas. Então, sim, existe, das ciências naturais também, então, sim, existe essa separação, é importante você ter. Mas, enfim, esse é outro ponto. Então, eu acredito que, desculpa, não parece um vídeo sobre como você deixou de ser ANCAP, mas mais um vídeo de crítica à praxeologia, só que ela tá muito mal fundamentada. Vamos ler o resto dos argumentos aqui, dos comentários. No entanto, como você pediu meus argumentos de forma mais estruturada, aproveitei para organizar alguns pontos que considero centrais na minha crítica filosófica ao livro Ação Humana. Fico genuinamente surpreso que, ainda hoje, as ideias de Mises encontram seguidores tão convictos, especialmente considerando as fragilidades que, ao meu ver, são bastante evidentes em seu método. É uma afirmação bem... exige comprovação. Afirmações fortes exigem comprovações fortes, tá? Parafraseando aí o Marlboro, né? Pra quem conhece a frase aí. Vou listar o que considero os principais erros epistemológicos e lógicos do livro com as referências da página. A praxeologia é apresentada como uma ciência puramente dedutiva e a priori, cujas verdades são lógicas e imunes à verificação ou refutação empírica. Isso a isola do método científico moderno. Se os dados contradizem a teoria, o erro nunca é da teoria. Referências da página 59 e 67. Então vamos ler aqui o que o Mises falou na página 59, né? São vários textos. Eu peguei o que eu entendi, aí se estiver errado aponta qual que é o texto, né? Peguei o que eu entendi que seria o que fundamenta a tua interpretação. Vamos lá. A praxeologia não é uma ciência histórica, mas uma ciência teórica e sistemática. Seu escopo é a ação humana como tal, independente de quaisquer circunstâncias ambientais, acidentais ou individuais que possam influir nas ações efetivamente realizadas. Sua percepção é meramente formal e geral, e não se refere ao conteúdo material e nem às características peculiares de cada ação. Não estão sujeitas à verificação com base na experiência e nos fatos. São tanto lógica como temporalmente anteriores a qualquer compreensão de fatos históricos. É um requisito necessário para qualquer percepção intelectual de eventos históricos, e sem sua ajuda, nossa percepção de curso dos eventos históricos ficariam reduzidos ao registro de mudanças caleidoscópicas ou de uma desordem caótica. Então assim, Luiz, existe uma diferença gritante entre você afirmar que para Mises quando tem uns dados que contradizem a praxeologia, os erros estão nos dados, e aí é o que Mises realmente disse, olha, a praxeologia ela não é refutável pela experiência, pois ela não pode ser testada pela experiência, mas na verdade ela é a base lógica para compreendermos o que a gente experiencia. E novamente, tu concorda com isso? Quando tu faz aquele comentário do vídeo do Ropa, em que tu fala, por exemplo, e quando você olha um ladrão, quando você vê alguém passando um recurso, você não sabe dizer, mas a experiência tá lá. O método empírico, você observando, tá lá. Só que o que precisa fazer você compreender se aquilo é um roubo ou não, são elementos que vão além da observação. É a análise do contexto e da imposição da vontade. Porque mesmo que, por exemplo, o cara esteja com uma arma na cintura e alguém tá entregando um recurso, se o cara não tá impondo a vontade dele sobre o outro agente, como a gente poderia entender aquilo como um roubo? Mas como a gente poderia sequer discutir sobre a imposição de vontade, baseado somente no empirismo, se ele não é objeto do método empírico, porque ele não é um objeto observável, né? E aqui eu falo observável para que não haja confusão. As leis físicas, né? As leis das físicas, gravidade, eles não são observáveis no sentido mais grosseiro da palavra, né? Então eu preciso ressaltar que quando eu falo observável, é nesse sentido, né? Como por exemplo, gravidade, assim por diante, elas cairiam, elas são, por exemplo, objeto de estudo do método empírico. Portanto, não é que se os dados refutam a teoria, os dados estão errados. Normalmente a gente não é marxista, né? Que quando a gente prova que a teoria está errada, eles assim, não, é que o capitalismo e a realidade, elas são contraditórias. Elas não se adequam ao que de fato teria que ser, né? Que os marxistas fazem isso.
para depois chegar e acusar outras pessoas de idealismo, que é, não, vocês querem criar um mundo ideal na cabeça de vocês e fazer com que eles se adequem, né? Porque em última instância os marxistas são assim, eles, não tô dizendo que o Luiz Guilherme seja marxista, nem sei qual a posição do Luiz Guilherme, mas só fazendo um parênteses, né? Os marxistas são assim, eles acusam literalmente todo mundo daquilo que eles fazem. E não é de Lenin essa frase, mas eles caem com uma luva pros marxistas. Como essa questão da realidade ser contraditória, não uma teoria, a mudança dos termos, entre outras coisas. Então o que o Mises faz é muito mais, como é que posso dizer? Forte em termos de proposição. Ele tá invertendo o nexo da causa. Ele tá dizendo o seguinte pra você: não haverá experiência que refute a praxeologia, porque a própria experiência no âmbito da ação humana é confirmar as categorias da praxeologia, é confirmar as condições necessárias para a praxeologia. Então, quando você tenta refutar a praxeologia, como eu já falei nos blocos de respostas anteriores, você confirma ela. E toda a experiência da ação humana seria isso, é a confirmação da praxeologia. Existem juízos a priori que são refutáveis, a praxeologia não é. E aí, novamente, não falo que é o caso do Luiz Guilherme, mas nos debates que eu tive, as pessoas elas não conseguem fazer essa refutação à praxeologia e fazem uma refutação ao quão... Eu não sei nem qual é o termo disso, né? Então, basicamente isso. A praxeologia, ela pode ser refutada. Você pode tentar refutar ela, só que você não vai conseguir, porque você vai afirmar ela pragmaticamente. Segundo ponto, Mises cria uma separação intransponível entre as ciências naturais e as ciências da ação humana, rejeitando a aplicação de métodos empíricos e quantitativos aos estudos da economia. Páginas 42 e 68. O que o Mises faz é negar, é rejeitar que o método empírico, ele venha a comprovar, comprovar e refutar, tá? Comprovar ou refutar a praxeologia. O objeto de estudo da praxeologia compõe fenômenos não observáveis que não são objetos de estudo do método empírico. É bem simples. Por exemplo, tu consegue provar empiricamente que o princípio da não contradição, que é um pressuposto necessário para o método empírico, é verdade ou mentira? Não, pois não é do método empírico esse tipo de discussão. E se fosse, nós cairíamos numa espécie de petição de princípio, né? Porque você usa o princípio da não contradição para justificar que elementos observáveis confirmam ou rejeitam certos postulados da observação. Então o princípio da não contradição, novamente, é dado como um princípio verdadeiro no método empírico, né? Quando você vai justificar o método empírico, você assume ele como verdadeiro. E aí você também afirma que esse mesmo método que pressupõe o princípio da não contradição, ele é o suficiente para poder justificar o princípio da não contradição, sendo que ele nem é um elemento da observação. E isso é uma circularidade, porque tu faz um comentário fazendo uma crítica errônea, dizendo que o Mises cai numa circularidade quando não é o caso, que eu vou estar mostrando para vocês também. E o Mises não rejeita dados empíricos, estatística, econometria. Tem um debate meu que eu fiz em 2020 contra slúpico ou praxeologista. Se você botar Henry do YT versus slúpico ou praxeologista, vai ter esse debate. Onde eu defendo o uso da econometria. Austríaco, né? Eu acho que a maior dificuldade pra essa galera que vai criticar, eu infelizmente vou adicionar o Luiz junto, né? Vai criticar a praxeologia nesses termos, dessas discussões que o Luiz tá colocando, é eu, né? Não eu em si, mas a minha posição epistemológica, que sou formado em ciências econômicas, formei em 2018, e consigo ver, não porque eu forço a barra, mas porque tá nos livros, por exemplo, o Fundamento Último da Ciência Econômica do Mises, uma base que sustenta a função da econometria, né? Mais como uma espécie de cliometria do que uma espécie de observação que você faz e você necessariamente prevê o futuro. Então o Mises tem ele abre essa margem para o uso da estatística, porque como eu vou estar lendo aqui, porque tem um outro comentário que pressupõe eu ler essa parte do texto do Mises, em Fundamento Último da Ciência Econômica, quando ele fala de estatística, ele fala, olha, os elementos, eles não têm uma concatenação padronizada, eles não são necessariamente, eles não se organizam de certa maneira necessariamente, eles são desorganizados, eles são não necessariamente uniformes. Por isso a estatística é necessária. É daí que exige-se o estudo da estatística. Então o Mises não rejeita estatística nem econometria no âmbito prático do empresário, né? Ele só entende que o empresário que acha que econometria e estatística vai fazer com que ele consiga prever o futuro necessariamente, esse empresário cai num erro epistemológico, é isso. Segundo ponto na hora de cima. Então esse é o terceiro ponto. Terceiro ponto. Embora Mises negue que a praxeologia seja psicologia, seu axioma fundamental, o homem age para aliviar um desconforto, é uma premissa sobre estado mental subjetivo dos indivíduos. Referências, páginas 36 e 38. E aqui realmente existe um contato com o que o Mises fala, apesar de que a interpretação está um pouco mais
Ela tá distante, mas não tão distante quanto tudo que o Luiz Guilherme falou. Aqui ela tá um pouco mais próximo, né? Do que o Mises fala. Vamos dar uma lida aqui rapidamente. O campo da nossa ciência é a ação humana, não os eventos psicológicos que resultam numa ação. É isto, precisamente, que distingue a teoria geral da ação humana, praxeologia. O objeto da psicologia são os fatores internos que resultam ou podem resultar numa determinada ação. Que o Mises faz uma distinção correta entre o objeto de estudo da praxeologia e da psicologia. Se eu fosse resumir o argumento do Mises, e para ser sincero, tá bem esclarecido na obra dele, né, quando ele fala de etimologia e outras coisas, eu diria que o Mises está afirmando que a psicologia trataria dos fatores internos que levam à ação e as relações complexas que existem entre eles. Enquanto a praxeologia, ela trata dos elementos gerais da ação humana. Eu vou dar um exemplo da diferença entre elementos gerais e quando esses elementos que a praxeologia anuncia, esse arquétipo da mente humana, com elementos empíricos, elementos contingentes. Vamos lá. O postulado do Mises de elementos gerais é mais ou menos o seguinte. Quando indivíduos se percebem numa situação de desconforto, eles utilizam de meios buscando atingir um fim mais satisfatório. Quando João notou que estava com sede, ele bebeu um copo d'água buscando matar sua sede. A psicologia não vai tratar exatamente, todas as relações complexas do porquê que o João quis matar sua sede, mas mais especificamente sobre o comportamento do João, de como ele faz isso, da forma da ação e como as experiências afetam essa forma da ação. Então o Mises faz, na verdade, uma boa distinção. E por sinal, né, é interessante que por exemplo, se eu pegasse o método empírico em si, por si só, e quisesse fazer uma tratativa sobre essa frase do João pegando água, eu só poderia elencar os elementos de que o João moveu seu corpo até mais próximo de um copo de água, ingeriu o copo de água e assim vai. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de fins, meios, você necessariamente recorre à praxeologia. Isso é engraçado porque o Marx também recorre, não à praxeologia, evidentemente, né? Isso seria grosseiro de burro de afirmar. Mas o Marx recorre às categorias da praxeologia para explicar muita coisa que ele quer explicar, mesmo não formalizando elas, né? Quem formalizou foi Mises. E existe até uma afirmação que eu acho muito verdadeira, e aí é uma discussão à parte, de que até a própria epistemologia, ela é, em última instância, como é que eu posso afirmar? Ela segue as categorias da ação humana, né? Como, por exemplo, a busca da verdade, usando de meios adequados. Então, tu percebe que a praxeologia, nesse sentido, as categorias da ação humana, elas são anteriores até a próprio matérias como epistemologia, metodologia, ciência e assim vai. E a praxeologia, ela formaliza isso. Então, a praxeologia não está isolada, ela não é uma coisa isolada no mundo. Mises faz essa relação, muito bem feita, por sinal, entre a praxeologia, a epistemologia, a metodologia científica, mercado, economia e assim vai. Terceiro, que é o quarto ponto, na verdade, a teoria praxeológica é vista como essencial para interpretar a história, mas a história nunca pode ser usada para testar ou refutar a teoria, criando um sistema de conhecimento circular e infalsificável. Referências, páginas 58 e 69. Bom, aqui o Luiz Guilherme tá afirmando a mesma coisa que, por exemplo, o princípio da não contradição é essencial para o método empírico, mas o método empírico não pode ser usado para refutar ou confirmar o princípio da não contradição, portanto, existe um argumento circular e infalsificável. Ô Luiz Guilherme, tu não faz nem sentido tu admitir isso como circular, tá? Pra ser sincero contigo. É uma coisa muito distoante o que é um argumento circular do que o que você falou, que Mises falou. Então o que eu vou fazer, para ser bem didático nesse sentido? Eu vou pegar os pressupostos iniciais do Mises e vou tentar deixar a frase do Mises como um argumento circular para que você entenda o que seria de fato um argumento circular. A praxeologia é essencial para interpretar a história e a história, por sua vez, valida os princípios da praxeologia através de observações das ações humanas recorrentes. Só que é o que o Mises estabelece? Não, o Mises não fala, o Mises fala literalmente o contrário, que a história não pode nem refutar e nem confirmar. Então não é um argumento circular. Ela segue, na verdade, um nexo causal, onde na história não existe uma validação do que está sendo pressuposto na praxeologia, porque o que discute a praxeologia como verdadeiro ou falso é anterior à própria praxeologia. Então não existe um argumento circular. Mas vamos pegar a página 58 que você trouxe para nós, dizendo que é a referência que você usou para interpretar o que você interpretou. Vamos lá. Não há possibilidade de estabelecer a posteriori uma teoria de conduta humana e dos eventos sociais. A história não pode provar nem refutar qualquer afirmação de caráter geral, da mesma maneira que as ciências naturais caem ou rejeitam uma hipótese com base em experiências de laboratório. Então perceba que Mises não dá nem à história a capacidade de confirmar e nem de refutar. Se fosse uma confirmação, até sim, até dá para entender
que, por exemplo, cairia no princípio da contradição, principalmente se o Mises dissesse o seguinte, olha, a praxeologia, ela é isso daqui, e a história confirma, mas quando a história nega, ela não tem essa função. Aí seria um problema muito grande, e aí seríamos marxistas. Mas o Mises não estabelece isso, então não é um argumento circular. Sobre o argumento da falsificação, eu já tratei em blocos de respostas anteriores, então não vou fazer repetir. Quarto, que daí eu acho que é o quinto ponto, né? Eu já não sei mais, tô perdido. A alegação de que não existem relações constantes na ação humana o leva a descartar por completo, cara. Isso aqui, ó. A validade da medição da estatística e da econometria na economia. Referências páginas 34 e 35. Eu vou ler para vocês a obra Fundamentos Últimos das Ciências Econômicas para vocês entenderem qual que é a posição da estatística e da econometria para o Mises de acordo com as obras do Mises. Vamos lá. A estatística é a descrição em termos numéricos de experiências relativas a fenômenos não sujeitos a uniformidade regular. Na medida em que haja regularidade perceptível na sucessão dos fenômenos, não é necessário recorrer à estatística. O objetivo das estatísticas vitais não é estabelecer o fato de que todos os homens são mortais, mas dar informações sobre a duração da vida humana, uma magnitude que não é uniforme. A estatística é, portanto, um método específico de história. Onde há regularidade, as estatísticas não poderiam mostrar algo mais de que A é seguido em todos os casos por B, e em nenhum caso por algo diferente do P. Se as estatísticas mostram que A está sendo em X% em todos os casos seguido por P, e em 100 menos X% de todos os casos por Q, devemos assumir que um conhecimento mais perfeito terá que dividir A em dois fatores, B e C, dos quais o primeiro é regularmente seguido por P e o último por Q. As estatísticas é um dos recursos da pesquisa histórica. Existem no campo da ação humana certas ocorrências e eventos característicos que podem ser descritas em termos numéricos. Assim, por exemplo, o impacto de uma doutrina definida na mente das pessoas não permite qualquer expressão numérica. Sua quantidade só pode ser determinada pelo método da compreensão específica das disciplinas históricas. A estatística fornece informações numéricas sobre fatos históricos, ou seja, sobre eventos que aconteceram em um determinado período de tempo para pessoas definidas com uma área definida. Trata-se do passado e não do futuro. Como qualquer outra experiência passada, pode ocasionalmente prestar serviços importantes no planejamento para o futuro, mas não diz nada que seja diretamente válido para o futuro. E aqui quebra. Aqui quebrou. Aqui encerrou. Aqui já era. Aqui choram as rosas porque eu não quero estar aqui. Aqui é o fato, aqui ó, que tá muito mais que claro, e eu falei isso no debate com o Sloop, não sei se eu citei essa passagem aqui, né, mas aqui tá mais do que comprovado que a estatística ela tem uma função importante para o planejamento dos agentes. Aquilo que somente o Hayek estabeleceria, porque ele é tão superior e deve ser considerado enquanto Mises não, aquilo que o Luiz Guilherme tá criticando tem em Mises, tá literalmente em Mises. Vamos eu já não sei mais que ponto que é, mas é o ponto que se segue, tá? Ao definir toda ação humana como inerentemente racional, no sentido de propositada, ele imuniza o conceito de qualquer crítica, pois a racionalidade da ação já está contida na própria definição. Referência, página 43. Tá, vamos lá. É que existe uma confusão entre o que o Mises entende por ação humana e o que as pessoas entendem por ação humana. O que Mises entende por ação humana é o comportamento propositado que ele entende que só foi observado nos indivíduos, nos seres humanos, beleza? O que os iniciantes, né, que estão mais fora da discussão do Mises, entendem por ação humana quando vão fazer suas críticas, e isso está muito enraizado nos pressupostos dele quando vão discutir o aspecto de ação humana, é que ação humana é todo e qualquer comportamento do ser humano. E isso não é verdade. O Mises faz essa distinção nos primeiros 4 parágrafos do primeiro capítulo do Ação Humana. Então vamos ler, e o pessoal que já deve conhecer, já sabe que página que é, né? Se você é meu inscrito há muito tempo, você já sabe que eu tô falando da página 35. Isso não tem dúvida. Que eu sempre volto a falar dela, porque é a parte inicial que Mises... E aí até ANCAPs que são iniciantes caem nesse problema, tá? Mas é a parte inicial que Mises estabelece. Olha, existe uma distinção entre um comportamento propositado e um comportamento inconsciente e ambos são observáveis no ser humano. Ação humana é o comportamento propositado. Também podemos dizer ação é vontade posta em funcionamento, transformada em força motriz. É procurar alcançar fins e objetivos. É a significativa resposta do ego aos estímulos e às condições do seu meio ambiente. Fala de buscar fins, já existe a pressuposição da razão, porque a ação humana posta em prática tem como condição necessária a razão. Não é que Mises deixa indefinido e estabelece e se vai. Ele explica o que é razão, ele explica quais são as outras condições necessárias, porque a razão não é condição necessária suficiente, e tá na obra do Mises, né?
tá, já fiz um artigo sobre isso, artigo não, é um escrito no Medium, mas enfim, que trata dessas questões de uma forma muito mais sucinta, né? Mas a ação propositada, ela tem múltiplas condições necessárias, e ambas não suficientes. Igual, por exemplo, o argumento do Menger, né? Mas enfim, gente, acabei de perceber que tava cortado ali, e sinceramente eu não vou regravar o que eu falei. Me perdoem, tá? Mas a página 35, ó, dá um print aí, lê o negócio e seja o que Deus quiser. O comportamento consciente ou propositado contrasta acentuadamente com os comportamentos inconscientes, isto é, os reflexos e as respostas involuntárias das células e nervos do corpo aos estímulos. As pessoas têm uma tendência para acreditar que as fronteiras entre comportamento consciente e a reação involuntária das forças que operam no corpo humano são mais ou menos indefinidas. Olha, isso é certo e correto de afirmar apenas na medida em que às vezes não é fácil estabelecer se um determinado comportamento deve ser considerado voluntário ou involuntário. Entretanto, as distinções entre consciência e inconsciência é bastante nítida e pode ser bem determinada. Então o Mises ele faz essa separação, por exemplo, de que toda ação humana é necessariamente racional, tá? Ou razão é tu ser capaz de fazer juízos, propriamente dito, né? O Mises define mais sobre razão, eu tenho outros vídeos sobre isso. Já fiz uma outra resposta a outra pessoa sobre isso, eu não quero alongar mais esse vídeo porque já tá com 1h30 aqui só de tempo bruto, tá? 1h37 minutos. Então vamos lá. A falácia naturalista, que é o salto de ser para dever ser, é a famosa guilhotina de Hume, né? Porque ele afirma ser puramente descritivo e livre de juízos de valor, mas funciona como uma defesa normativa do capitalismo laissez-faire, saltando das descrições de como os mercados funcionam para a prescrição de como a sociedade deve se organizar, né? Deve ser organizada. A referência, a afirmação da naturalidade está na página 30, né? Mas a conclusão normativa permeia toda a parte 6 a partir da página 815. Bom, eu já respondi isso no comentário, tá? Então vou ressaltar que o Mises ele não cai na guilhotina de Hume, né? Que é o quê? Aqui tá certo, tá? Quando você deriva um dever ser de um ser, você acaba caindo na guilhotina de Hume, uma falácia naturalista. Por exemplo, dá um exemplo hipotético, né? Capitalismo é exploração, portanto devemos ser comunistas, né? Aí você cai, evidentemente, numa guilhotina de Hume. Como que você não cai na guilhotina de Hume? Ou seja, como você sustenta um argumento que você pode derivar uma norma sem cair numa falácia, né? Ou seja, sem que as conclusões estejam linkadas pelos pressupostos e os pressupostos sejam verdadeiros em termos de justificação. Simples. Vou dar um exemplo, tá? Não gosto de explicar para analogia, porque é uma coisa que só incomoda. Eu sei que, por exemplo, as pessoas aprendem falácia para analogia e é um show de horror. As pessoas não sabem o que é falácia e por ter aprendido para analogia, sempre que vão discutir com alguém, mas isso aqui é falacioso porque eu vi um exemplo que é igual. Falou a palavra escocês, eu sei que é falacioso. Não tô falando que é o caso do Luiz Guilherme, tá? Mas tô falando que eu detesto analogia, mas sou obrigado a fazer isso para facilitar a compreensão. Quando eu digo, por exemplo, tá chovendo lá fora, portanto, você não deve sair de casa, ou, portanto, você deve sair com guarda-chuva, eu estaria caindo, por exemplo, na guilhotina de Hume, porque não está justificado na conclusão do, portanto, você deve fazer isso, o tá chovendo lá fora. Porque o tá chovendo lá fora não é condição suficiente para que você estabeleça esse dever. Você deve ou ficar em casa ou não sair na chuva. Agora, por exemplo, está chovendo lá fora, você não quer se molhar, portanto, você não deve sair de casa, ou portanto, você deve sair com guarda-chuva. Opa, aqui as coisas mudam. Porque se tá chovendo lá fora, tá mesmo, e a pessoa não quer se molhar, e ela realmente não quer se molhar, sair na rua sem guarda-chuva, ela vai se molhar. Portanto, esse dever do não sair na rua, ou sair na rua com um guarda-chuva, ele tá respaldado pelos pressupostos. E é o que Mises faz, tá? O Mises faz o seguinte, olha, eu provei aqui pra todo mundo que o cálculo econômico numa comunidade socialista é impossível, você só gera fome, desgraça. E o liberalismo, né, que eu discordo porque não sou liberal, né, e o liberalismo, ele é a melhor forma de organização social porque geram esses efeitos, e como a sociedade quer esses efeitos, porque a sociedade quer, em última instância, uma qualidade de vida melhor e assim por diante, portanto, vocês devem seguir o que eu tô falando. Então não cai numa falácia naturalista, né, ele sustenta os argumentos com os pressupostos que ele afirmou anteriormente. Só que o Mises é bem claro, assim, ó, amigo, você não precisa necessariamente defender o capitalismo. Se você quiser defender o socialismo por questões éticas, cara, o que eu falar pra ti é inútil. Tem um livro que ele fala disso, que é o cálculo econômico numa comunidade socialista. O fato que a atividade econômica racional é impossível em uma sociedade socialista não pode, obviamente, ser utilizada como argumento a favor ou contra o socialismo. Aquele que está disposto a adotar o socialismo por questões éticas e que sabe que a oferta de bens de consumo para os seres humanos sob um sistema de propriedade comum dos meios de produção será reduzida, ou aquele que é guiado por ideias ascéticos em seu desejo pelo socialismo, não irá deixar seus esforços serem influenciados por o que foi dito nesse ensaio. Argumento da ladeira escorregadia. Tá muito pequeno os números, eu enxergo mal.
A tese de qualquer intervenção governamental na economia é um passo instável que leva inevitavelmente ao socialismo completo. É uma falácia lógica que postula uma causalidade necessária sem prova suficiente. Referências, capítulo 36, a partir da página 965. Aqui não é que o intervencionismo ele vai necessariamente causar o socialismo. É que o intervencionismo, na medida que vai falhando e vai exigindo mais intervenção, ele vai se aproximando cada vez mais do socialismo. Isso é uma descrição, na verdade. Isso é uma descrição de fato. E tem um exemplo naquele livro ruim dele, que eu detesto, porque não é um livro dele, é um conjunto de palestra. Eu não gosto desse livro, já disse várias vezes, né? Não gosto desse livro, mas a gente vai lançar o resumo dos 6 lições no Epistêmia, tá, gente? Então, não percam, que nós vamos... Foi a coisa mais dolorosa que eu fiz. Não percam, que nós vamos lançar o resumo dos 6 lições da Epistêmia, beleza? Tá, que tem um livro dele, dos 6 lições, em que ele trata mais ou menos isso, né? Ó, o cara vai lá, faz o controle do preço do leite, percebe que a estrutura produtiva muda, porque você está controlando o preço e o empresário precisa modificar certas condições econômicas para poder ter uma operação lucrativa. E aí, para resolver essa questão, ou caso tenha surgido algum problema, ele vai lá e intervém em etapas anteriores, e quando viu, toda a economia tá socializada, né? Então o que o Mises faz não é tipo assim, tem intervencionismo, necessariamente vai pro socialismo. Tem intervencionismo, e as etapas intervencionistas, elas não cessam, e elas continuam. E pelo fato de ter problemas que vão surgir, e aí vão surgir mesmo, vão ter mais intervencionismo, você cada vez mais se aproxima do socialismo, porque é o fato, porque na medida que você cada vez mais coordena setores da economia mais distantes dos bens de consumo, e você torna toda a estrutura produtiva coordenada, o que é isso? É socialismo? Então é um fato, na verdade. Não é uma falácia em si. Falsa dicotomia. A apresentação das opções sociais como uma escolha binária entre o livre mercado e o socialismo. Tratando a economia mista apenas como uma transição instável, ignora a viabilidade de outros arranjos. Cara, aqui eu fiquei confuso porque eu não sei como ele trata de uma forma binária e aceita, por exemplo, terceira posição, né? Ele aceita o misto, né? Ele fala diversas vezes em economia mista. Então, eu não sei como pode ser. Porque, por exemplo, pode ter uma economia intervencionista e o cara não ligar, né? Então, assim, eu não vejo isso no Mises, tá? E eu fiquei confuso porque ele apresenta a opção binária, mas aceita intervencionismo, que acaba discorrendo entre um e outro. Mas ele pode ir e voltar, ele não nega isso. Então, eu não entendi esse ponto. Mas vamos lá. Falácia do espantalho. A crítica ao socialismo, problema do cálculo econômico, ataca o modelo de planejamento totalmente centralizado, ignorando outras propostas teóricas como o socialismo de mercado, que tentam responder essa crítica. Bom, a obra que Mises mais trata do socialismo é esse livro aqui, ó, Socialismo. Ele fala sobre socialistas de mercado e outros tipos de socialismos, tá? Então, só não tá numa ação humana, mas também o autor não tá resumido em uma só obra, né? Então, por isso que é importante ler as outras obras. Mas vamos pro próximo ponto. Como disse, o intuito do meu vídeo original não era fazer refutação sistêmica ponto por ponto a praxeologia. Mas se você tiver interesse, posso certamente gravar um conteúdo mais denso e focado nisso. Por favor, faça isso. Abordando cada um desses erros lógicos e epistemológicos com os mais detalhes e exemplos. No mais, agradeço e novamente pelo diálogo. É sempre produtivo debater com quem estuda o assunto a fundo, mesmo que tenhamos conclusões diferentes. Um grande abraço e fica com Deus. Você também, que Deus te abençoe, irmão. Então é isso, meus amigos. A gente finaliza aqui as respostas, né, desse vídeo. Conclusão, e aqui sendo bem direto e objetivo. Tem partes que são próximas do que Mises defende, como quando ele fala e também é difícil de errar, né? Das características a priorísticas da praxeologia. Mas tem muita parte, principalmente quando a crítica dele começa a surgir, que é muito distante do que tá no Mises. Tem coisas que ele afirma que não tá no Mises que tá, e tem coisas que ele afirma que tá no Mises que não tá. Então tem coisas que são muito distantes. E a praxeologia, para ser refutada, tem que refutar ela em si. Não algo como, por exemplo, o Mises afirma que isso aí em todo tempo, todo lugar tá errado. Tá, por quê? Porque tá errado, porque somos produtos de gente, são produtos da história, e aí tu tem que justificar uma epistemologia primeiro, pra poder justificar que a praxeologia tá errado. Então, assim, não dá pra pegar esses atalhos, tá? E, bom, é isso. Eu tô contando aqui, já são 1h49 de vídeos, não vou prolongar mais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, dar like e doar no LivePix que tá aqui, né? Nós temos o nosso livro Karl Marx, A Santificação à Queda, as nossas camisetas na loja, e temos a assinatura Estudante Epistêmico, onde a gente trata de diversos assuntos, inclusive estes, tá? Logo mais vai sair o curso do Epistemologia e Metodologia. Então não perca. Me acompanhe para não perder, beleza? É isso, professor, um grande abraço e até mais.